Falando em IA, então, falando em IA generativa, é interessante, assim, porque sempre que a gente está falando sobre inteligência artificial e quando começa aquelas besteiras, assim, aquelas coisas lunáticas de... Quando vai pro lado lunático, né? Ah, inteligência artificial Exterminador do futuro. vai acabar com a humanidade, ou inteligência artificial vai acabar com todos os empregos e vai acabar não sei o quê. E aí quando alguém pergunta, em alguns momentos eu trago o exemplo do Linus Torvalds, né? Mas na verdade eu uso as minhas respostas. Como eu não sou especialista em inteligência artificial, né? Mas trabalhamos com tecnologia, a minha estratégia é me cercar de pessoas que entendem ou do assunto, ou que entendem muito da própria tecnologia, ou de alguma coisa assim, e ficar sempre observando o que essas pessoas falam, né? Seja alguém que escreveu um livro, alguém que fez uma palestra, alguém que escreveu um artigo sobre o assunto, né? E eu sempre uso o Linus, assim, como uma base, porque em alguns anos atrás, assim, acho que um pouco antes ali desse boom, assim, alguém perguntou para ele num evento e tal, e ele deu uma resposta que era muito na linha do que a gente fala muito aqui, tipo, que isso é uma completa besteira, né? Quando vai aí pro lado mais da ficção científica, né? E eu tava curioso para ouvir ele agora, depois de todo esse boom que a gente teve em 2023, né? E agora chegando em 2024. E é o que a gente traz aqui nessa notícia, que então, Linus Torvalds, criador do Linux, fala sobre IA generativa. Esse aqui é um corte lá no canal, onde perguntam para ele um pouco para ele falar sobre isso, especificamente no código, porque o Linus Torvalds é um completo, né, Aficionado por aficionado código. por código. Ele ainda continua na validação do kernel do Linux, né? Claro que é um grupo de mais de 200, 300 pessoas no mundo, sei lá. Mas aí a pergunta achei bem pertinente ali de quem está entrevistando, que fala sobre, como é que tá isso, né? IA generativa para código, qual é a tua opinião e tal. Eu achei, obviamente, mais uma vez, muito coerente a resposta dele, que vai numa linha que é real, que é a linha da automação, né? Então a gente vive disso, quem trabalha com tecnologia, desde sempre. Isso aqui não é novidade nenhuma. Então, uma IA generativa que é capaz de identificar padrão, que é o que ela faz, né? É capaz de prever alguma coisa, que é o que ela é boa de fazer. Aplicada no desenvolvimento de software, quando a gente está escrevendo um código, isso já está funcionando e funcionando muito bem, e muito provavelmente a gente vai ver mais avanços daqui para frente, né? Então, nessa linha muito cuidadosa e muito dentro do mundo real, é muito legal ver o que ele fala, e eu sigo um pouco por essa linha, assim, de que com certeza vai mudar, está mudando, e a gente vai ter mais benefícios, mas não é nenhuma grande revolução que muita gente fala, né? E que fica replicando essas bobagens, assim, vai substituir o programador. A gente falou aqui, né, quando saiu lá o vídeo do Cauê Moura e do Castanhari. Mais inteligente que o Einstein. Não, porque aí eles falaram nisso, vai substituir o programador não vai existir daqui a 5 anos. Não tem nem que falar sobre isso, porque é uma besteira tão grande, né? Mas ela acaba permeando, inclusive, quem trabalha com tecnologia e quem é programador. E eu acho isso um pouco impressionante, assim, mas é o momento que a gente vive. Então, óbvio que a gente tem que estar sempre olhando para as coisas, e eu tento me cercar de gente inteligente. Então, no caso, Linus, sempre ver o que ele está falando, e aqui eu acho que a gente tem uma resposta bem coerente, assim. Eu achei legal que uma abordagem que ele fala, que ele não é muito negativista no sentido de positivo ou negativo, né? Porque ele fala sobre o uso positivo da IA, né? Pode ajudar no código, ele até comenta, a gente já usa autocomplete há muito tempo, né? Então, ele está em asteroides, mas um pouco melhor que isso, porque ele traz ali a questão de utilizar, por exemplo, para validação de pull requests, né? Então, vou olhar e fazer um code review, e aí ser mais do que simplesmente encontrar bugs óbvios. Faltou um ponto e vírgula, faltou uma coisa assim. Não, ele trazia pra ti, tipo, olha só, parece que tu tá tentando fazer tal coisa aqui e não vai dar certo, vai ficar esse furo aqui que tu não testou, sabe? Então, algumas coisas assim são muito construtivas, de fato, né? São muito boas. E ele vê isso com bons olhos, isso é legal. Mas, de novo, sempre de uma maneira muito coerente, ele sempre pisando no mundo muito realista, né? Que a gente tá falando aqui de uma inteligência artificial de texto aqui, que é capaz de deduzir as próximas palavras. É basicamente isso, né? Vamos botar um pedacinho só para o pessoal ver ali. É um vídeo curto, assim, acho que vale. Tem a palestra completa, né? A entrevista completa, ele fala sobre outros assuntos. Mas esse corte que a gente trouxe é só sobre... Que eu achei interessante ele falando de LLM, na verdade, né? Mas que tá aí, né? IA generativa.
E... O que eu ia falar que eu esqueci? Ah, não. O que eu ia falar que é uma coisa que vale, assim, para todo mundo é... No caso de programação, né? De IA para programação. E para as outras coisas também funciona, né? Mas no caso específico da programação foi utilizada uma base de conhecimento de código que existe e foi escrito por pessoas, né? Então, é um negócio tão infantil quando alguém julga que não, porque agora a gente vai ter, não vai mais precisar. Se o que tinha anteriormente foi escrito por pessoas, então quando a gente trabalha com software, a gente está trabalhando para resolver problemas e criar algoritmos para resolver problemas. Sim. Então nunca uma inteligência artificial qualquer vai conseguir replicar o mundo real que a gente tem, porque a gente está sempre resolvendo novos problemas. Inclusive a IA generativa e o LLM é uma dessas soluções. Sim. É uma solução de software para resolver um tipo de problema, né, para criar e trazer novas soluções. Então, ela precisa ser abastecida. Mas e como que faz? Vou dar um exemplo idiota, mas que pode ser até uma piada. Surgiu uma biblioteca, um framework JavaScript hoje. Provavelmente tá? sim. Sim. E em uma semana ele se tornou muito popular, porque o Google está usando, todo mundo está usando. Né? Cadê o teu Copilot para te ajudar a desenvolver? Não vai ser. Como é que ele vai autocompletar um código feito na biblioteca X? Que foi, X não, porque é o nome do Twitter. Biblioteca Y. Sim. Não, mas aí depois você atualiza o modelo de linguagem. Sim, depois sim. Tu depende de uma empresa que vai fazer isso. Exatamente, depende. Tem isso também, depende da empresa, depende de processamento de computador, processando coisas, para que se tenha. Né? Aí sim a possibilidade de fazer. Mas esse é um exemplo idiota, porque isso surge a todo momento. O meu ponto é, sempre vai precisar, porque a gente está resolvendo o problema o tempo inteiro, problema que muita gente não resolveu. Se a questão fosse, não, mas o LLM aí, a generativa pode resolver, na verdade o GitHub já teria resolvido. Né? O NPM, os repositórios de código, já teria resolvido, que é problemas que existem no mundo real, pessoas resolvem e publicam para outras pessoas utilizarem. Né? Isso vai continuar acontecendo, acontece diariamente, sei lá, milhares, centenas de milhares de vezes. O argumento disso aí é tipo dizer que como nós temos agora geradores de texto assim, que são tão inteligentes e capazes, não precisa mais de autores que escrevam livros. Não faz sentido nenhum, né? Claro que vão ter autores escrevendo livros incríveis ainda pela frente, né? Então parem de replicar isso pela internet e fazer videozinho no TikTok, sei lá onde, falando esse bando de asneira. Conseguimos colocar o vídeo, não? Foi, eu acho que enquanto eu tava falando, ele tava... ele tava passando?